meus amores, bom dia! Vamos dar início a mais um dia de aula, tá bom? Hoje, terça-feira, teremos aula de História e Matemática. Agora, vamos iniciar com a nossa aula de História, tá bom? Então, eu já peço para vocês abrirem o livro de vocês na página 428, que vamos dar início à nossa segunda unidade. E nessa segunda unidade, vamos falar um pouco da nossa história do século XX, tá certo? O que ocorreu no nosso país durante esse século XX. E para começar a falar sobre esse século, né, o início do século XX, vamos falar um pouco sobre a Era Vargas. E por que esse nome de Era Vargas, tá? Antes de vocês assistirem a nossa aula, eu peço que vocês já façam uma leitura do texto que tem na página 428, para que vocês entendam o que Tia quer trazer para vocês, tá certo? Fez a leitura, volta para o nosso vídeo e vamos iniciar a nossa aula, tá bom? Bem, a Era Vargas, ela ficou conhecida no nosso país no ano de 1930. Por quê? Porque houve um golpe de Estado onde uma pessoa conhecida e chamada de Getúlio Vargas virou o presidente do nosso país naquela época. Naquele período de 1930, o mundo estava passando por uma crise mundial. E o nosso país também foi afetado. O Brasil, além de uma crise econômica, ele também estava passando por uma crise política. E por isso, esse momento histórico tão marcante na nossa história, tá certo? Vamos falar um pouco como ocorreu esse momento. Bem, naquela época, em 1930, estava iniciando uma nova reeleição. Nesse período, quem era ainda presidente era o Washington Luiz, tá certo? Essa época ela ainda estava sendo marcada pela política do café com leite. Que política é essa do café com leite? A política do café com leite é a política que era dominada pelo estado de Minas e de São Paulo. Como? Esses dois estados, economicamente falando, eles tinham um poder aquisitivo maior em nosso país. Por quê? Porque o estado de São Paulo tinha os cultivos de café, né? E em Minas tinha a criação de gado bovino e a produção de leite. Então, economicamente, eles tinham mais poder, tá certo? E a partir desses dois poderes, cada estado, eles tinham um grupo de governantes que assim eles elegiam pessoas para ficar à frente do nosso governo, do governo do Brasil, tá bom? Feita essa revisão, vamos voltar para o nosso assunto. A partir disso, o Washington Luiz, ele deveria apoiar uma pessoa que fosse do estado de Minas para ganhar a presidência. Só que ele não fez isso. Ele, ficou a favor de uma pessoa que era do estado de São Paulo, era uma pessoa paulista, que era, no caso, Júlio Prestes. Ele apoiou Júlio Prestes e Júlio Prestes ganhou as eleições e o pessoal de Minas ficaram revoltados com Washington Luiz. E assim, como Júlio Prestes ganhou, eles foram lá e tentaram alegar que houve fraude nas eleições. Assim, eles tinham também a ajuda, o apoio de Getúlio Vargas. Estava à frente, estava ali se aliando ao pessoal, aos governantes de Minas. Ele, ficou como uma das pessoas que iria ser o presidente naquela época. Assim, eles conseguiram depor, tirar o Washington Luiz do poder. Aí, nesse período, por causa que ocorreu isso, Getúlio Vargas tomou o lugar dele, ficou como um presidente temporariamente.
tá certo? Ele ficou, de início, ele iria ser apenas uma pessoa que o grupo governante de Minas Gerais, como ele estava à frente, então ele ficou eleito presidente temporário. Mas, no decorrer desse período, ele acabou tendo um longo período de mandato. Ele ficou à frente do governo do Brasil por muitos anos. Não foi apenas um simples mandato enquanto arrumavam outra pessoa, faziam uma nova eleição. Não, ele ficou permanentemente durante um bom tempo. E como mostra aí no finalzinho do livro de vocês, na página 428, o período que Getúlio Vargas ficou, né, como presidente daquela época. E isso não foi visto com bons olhos, né? Porque além de ser uma candidatura, mostra, né, esse longo período de posse de Getúlio Vargas à frente da presidência do Brasil, tá bom? E na nossa história ele ficou conhecido como um dos candidatos que ficou mais tempo, né, na presidência. E como vocês podem perceber, existe uma charge no nosso texto que ele mostra, né, o que Getúlio Vargas tira Júlio Prestes do poder. De certa forma, Júlio Prestes foi eleito corretamente, né, a partir dos votos, a partir de uma eleição. Getúlio não. Ele foi o golpe que teve de Estado, que tiraram o Washington Luiz do poder, né, tiraram ele da presidência e colocaram Getúlio Vargas no lugar dele. Isso acabou sendo algo que não foi correto, mas como Minas e São Paulo dominavam naquela época, era a forma de política deles, ficou até uma nova eleição após todo esse período de mandato de Getúlio Vargas, tá certo? A nossa aula de hoje é basicamente essa, meus amores. Vai ser uma aula introduzindo o início, né, como foi a nossa história do século XX. Temos várias outras histórias decorrentes da metade e do final da nossa segunda unidade. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula, espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo de conteúdo. Nossa aula não vai ser somente essa, sobre a Era Vargas, certo? Eu vou trazer ainda mais coisas. Mas para começar a entender, conhecer essa história, é só explicando como foi esse momento da história da Era Vargas, tá bom? E a nossa atividade de hoje será na folha. Uma atividade de fixação, né? Para que vocês fixem tudo o que foi estudado até agora, para que vocês compreendam cada coisinha, cada detalhe, e voltamos a uma outra aula, né, de revisão sobre este momento numa próxima aula, tá bom? Um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau!